Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo da propriedade coligativa denominada de criometria ou crioscopia. Caso você venha gostar desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, o que nós queremos estudar é a propriedade denominada de criometria ou crioscopia, que nada mais é do que o abaixamento na temperatura de congelamento do solvente, quando a ele é adicionado um soluto não volátil. E para fazer esse cálculo, nós precisamos de conhecer essa fórmula matemática, onde a variação da temperatura de congelamento é igual à constante criométrica ou crioscópica vezes a concentração molar vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Quanto maior for o fator de correção, maior será a variação da temperatura de congelamento, ou seja, maior será este abaixamento. E quanto maior for a concentração da solução, maior também será o seu abaixamento. Nós vamos inicialmente analisar este composto que é o meu solvente, água, H2O, considerando uma pressão de 1 atmosfera. Nós sabemos que a água entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius, enquanto ela funde ou ela congela a uma temperatura de 0 graus Celsius. Se nós adicionarmos uma determinada quantidade de soluto a este solvente, por exemplo, o cloreto de sódio. Ao adicionarmos o cloreto de sódio, nós vamos observar que a temperatura de congelamento desta solução, ela diminuiu em torno de 2 graus Celsius. Isto significa dizer, ao adicionarmos soluto não volátil a um solvente, ocorre um abaixamento da temperatura de congelamento. Vamos ver isso no gráfico. Nós sabemos que aqui na horizontal nós temos a temperatura em graus Celsius e na vertical nós temos a pressão em atmosfera. Observe que eu tenho aqui a água, solvente puro. Neste caso, a pressão de 1 atmosfera, a água entra em congelamento a uma temperatura de 0 graus Celsius. Se nós adicionarmos a esta água uma determinada quantidade de soluto, pode ser o cloreto de sódio. Eu tenho agora aqui uma mistura. Nota-se que nesta mesma pressão houve uma diminuição da temperatura de congelamento para menos 2 graus Celsius. A esta variação é que nós chamamos de variação da temperatura de congelamento ou variação de temperatura de fusão. Vamos então analisar estes recipientes contendo água pura, contendo 0,5 mol de glicose, que é um composto molecular. Ele não dissocia, ele não ioniza. Aqui nós temos 0,5 mols de sacarose, que também é um composto molecular. Ele não dissocia, ele não ioniza. E aqui nós temos uma concentração maior de glicose. E observe que a glicose é um composto molecular. Ele não dissocia, ele não ioniza, ele dissolve. E neste último exemplo, nós temos 0,5 mol de NaCl. Nota-se que o NaCl é um composto iônico. Ele vai dissociar produzindo partículas distintas, ou seja, irá produzir 0,5 mol de partículas de Na mais 1 e 0,5 mol de partículas de Cl menos 1. Nota-se que nós temos aqui 1 mol de partícula. A quantidade de soluto interfere na determinação da temperatura de congelamento. Se nós formos observar esses valores, a água entra em fusão a pressão de uma atmosfera a uma temperatura de 0 graus Celsius.
A glicose e a sacarose a uma concentração de 0,5 mol por litro entra em fusão ou em congelamento a uma temperatura de menos 0,83 graus Celsius. Se nós dobrarmos a quantidade de glicose ou de sacarose para 1 mol, nós vamos observar uma diminuição na temperatura de congelamento desta solução para menos 1,86 graus Celsius. Já no composto iônico, que ele dissocia, ele vai produzir 0,5 mol de Na mais 1 e 0,5 mol de Cl-1, totalizando 1 mol. Logo, a sua temperatura de congelamento ou temperatura de fusão é igual a menos 1,86 graus Celsius. Vamos, então, observar este gráfico para fazê-los compreender de uma vez por todas. Eu disponho aqui de 3 curvas. Nesta primeira curva, nós faremos representar aqui a água pura, solvente puro, a pressão de 1 atmosfera. E nós observamos que nesta pressão, a uma temperatura de 0 graus Celsius, a água solidifica. Se nós adicionarmos uma determinada quantidade de soluto, por exemplo, 0,5 mol, nós vamos observar que a temperatura de congelamento desta solução vai diminuir para menos 0,93 graus Celsius. Esta variação é que nós chamamos de variação de temperatura de congelamento. E isso ocorre quando ao solvente for adicionado uma determinada quantidade de soluto não volátil. Mas se nós dobrarmos a quantidade de soluto, que é o meu terceiro exemplo, a minha terceira curva, eu tenho agora 1 mol de um determinado soluto. Nós vamos observar o abaixamento ainda maior desta temperatura de congelamento de menos 1,86 graus Celsius. É assim que nós devemos analisar um gráfico quando depararmos com questões que envolvem temperatura de congelamento, que trata-se da criometria ou crioscopia. Vamos então a este exercício. Motores de automóveis refrigerados a água normalmente apresentam problemas de funcionamento em regiões muito frias. Um desses problemas está relacionado ao congelamento da água de refrigeração do motor. Admitindo-se que não ocorra corrosão, qual das ações a seguir garantiria o maior abaixamento de temperatura do início de congelamento da água utilizada no sistema de refrigeração com capacidade de 4 litros de água? Justifique. Pois bem, nós dispomos aqui de 3 soluções. Na letra A, nós temos uma solução com 1 mol de glicerina em 4 litros de água. Na letra B, eu tenho 1 mol de sulfato de sódio em 4 litros de água. Na letra C, eu tenho 1 mol de nitrato de sódio em 4 litros de água. Ele quer saber qual destas soluções vai garantir o maior abaixamento de temperatura. Observe que a concentração é a mesma. Nós temos a mesma molaridade. Nós sabemos que o solvente é a água. Logo, a constante crioscópica ou criosmétrica é fixa, pois trata de um mesmo solvente. Logo, quem vai determinar a maior variação é o fator de correção de Van 't Hoff. Observe que nós vamos calcular para os 3 recipientes o fator de correção. Nós dispomos aqui de glicose, sulfato de sódio e nitrato de sódio. Eu tenho 1 mol de glicose em 1 litro, 1 mol por litro. Eu tenho 1 mol de sulfato de sódio em 1 litro. Eu tenho 1 mol de nitrato de sódio em 1 litro. Esta é a concentração molar dos 3 solventes. Quando ele é colocado em água, observe que a glicose não dissocia e não ioniza.
Quando nós colocamos sulfato de sódio em água, nós vamos observar a dissolução em 2 mols de íons cátio sódio mais 1, mais 1 mol de íon sulfato 2-. Se nós formos observar o nitrato de sódio, ele vai dissociar produzindo 1 mol de íon sódio mais 1 e 1 mol de íon nitrato menos 1. Totalizando, então, para a glicose, 1 mol por litro. Para o sulfato de sódio, nós temos um total de 3 mols por litro. Já para o nitrato de sódio, nós temos um total de 2 mols por litro. Daí nós podemos concluir que, dentre os compostos citados, aquele que produziu a maior concentração de partículas foi o sulfato de sódio. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Isto em virtude do fator de correção de Van 't Hoff. Vamos, então, resolver esta outra questão. Calcule a variação do ponto de congelamento de uma solução preparada, dissolvendo-se 10 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 200 gramas de água. A constante crioscópica da água, Kc, é 1,86 graus Celsius quilograma por mol. E a massa molar do NaCl é de 58,5 gramas por mol. Considere que o NaCl se dissocia completamente em íons Na+ e Cl-. Observe que nós queremos calcular a variação da temperatura de congelamento quando nós adicionamos 10 gramas de cloreto de sódio em 200 gramas de água. Nós sabemos que a fórmula para determinar esta variação da temperatura de congelamento é dada por ΔTc, a variação da temperatura de congelamento é igual à constante crioscópica da água, multiplicada pela concentração molar, vezes o fator de correção I. Nós vamos verificar o quanto é este fator de correção. Como calcular o I? Nós temos o NaCl, ou seja, uma determinada quantidade de NaCl irá produzir o dobro de partículas de Na+, mais Cl-. Daí, o meu fator de correção aqui é igual a 2. Substituindo os valores, nós temos a variação da constante crioscópica é o Kc, que é 1,86, que multiplica a molaridade vezes 2. O que nós queremos é calcular esta molaridade. E como calcular a molaridade? Vamos primeiro calcular o número de mol do soluto. O número de mol do soluto é dado como sendo a massa do soluto dividido pela sua massa molar. A massa do soluto, que é o NaCl, é 10 gramas. A massa molar do NaCl é de 58,5 gramas por mol. Fazendo esta continha, nós vamos chegar à conclusão que o número de mol do NaCl nesta solução é de 0,17 mols. Vamos agora calcular a molaridade. A molaridade, que nós chamamos de W, nada mais é do que a relação entre o número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Daí, nós podemos calcular assim: o número de mol do soluto, 0,17, dividido pela massa do solvente em quilogramas, 0,2 kg. Fazendo essa divisão, iremos encontrar que a molaridade vai ser igual a 0,85 mol por quilograma. Substituindo o valor de W na expressão crioscópica, nós podemos calcular que a constante crioscópica desta solução é o produto desses fatores. Iremos encontrar que a variação da temperatura de congelamento é de 3,17 graus Celsius. Isto significa dizer que quando nós adicionamos 10 gramas de cloreto de sódio em 200 gramas de água, a temperatura de congelamento dessa solução tem uma diminuição de 3,17 graus Celsius. Muito bem.
Espero que vocês tenham compreendido e faremos a conclusão do estudo das propriedades coligativas, falando sobre osmometria, no nosso próximo vídeo. Não percam! E não esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Um abraço e bons estudos!